fui convidada para falar sobre a criolipólise dentro das propostas de emagrecimento, uma tendência e até uma mudança de paradigmas que nós temos, né? Porque no início da criolipólise, quando o paciente chegava com um pouquinho de sobrepeso, com uma gordurinha mais globalizada, a gente fazia uma proposta de emagrecimento primeiro e depois trabalhava uma ação de gordura localizada. Então, com as evoluções da VC10, da VC9, que é o Asgard, nós entramos com uma ponteira de placas, o que para o caso dessa paciente é muito legal, porque ela tem hérnia umbilical. Então eu já não colocaria ela nas indicações de sucção. Então eu coloquei duas ponteiras de placas que são bem grandes para essa área de gordura localizada. Já fiz a gordurinha de face, né? Então a criolipólise para papada, e a mesma ponteira a gente tem uma ação bichectomia. E isso é muito legal se você já tem a estética facial, porque você quer fazer o lifting e se tem gordurinha ela tem um peso, então ela tem uma força antagonista. Então às vezes você vai fazer ultrassom, fios, toxina botulínica e o volume de gordurinha vai influenciar. Então papada, abdômen, e eu já estou colocando o campo eletromagnético para fazer a ativação do efeito Browning, que a gente vai falar também. Então, hoje a gente consegue colocar propostas de emagrecimento dentro da clínica com o uso da indicação da criolipólise junto do campo. Então, bora falar dessa evolução. Quando a gente fala do uso das tecnologias de gordura, a gente vai perceber que o nosso corpo começa a evoluir com menos músculo e mais gordura, né? É difícil de malhar, difícil de trincar, mas é fácil de acumular gordurinha localizada, né? É bem mais de boas. E isso faz parte da evolução do ser humano, né? Da indicação aí, a gente percebe que a formação do nosso corpo, ela vai acumular mais gordurinha e vai ter menos ação de musculatura. Inclusive nas nossas propostas de envelhecimento, as nossas células musculares, elas vão ficando mais enfraquecidas. Então você vai ter um ganho de musculatura na juventude, mas você não tem essa evolução. Então a gente fala dessa porcentagem da musculatura, quanto mais músculo, mais fácil você consumir a energia localizada. Então a gordurinha localizada é mais fácil de você ter uma proposta de consumo. Por isso que quando a gente faz essa associação do campo, que ele vai fazer hipertrofia e hiperplasia, você, além do efeito Browning, você facilita também o consumo lipolítico inicial do efeito do esvaziamento das células de gordura. E claro que depois ele vai fazer a apoptose. Quando a gente trabalha as propostas de gordura localizada, você vai ter lipólise, apoptose e necrose coagulativa. Lipólise, esvaziamento das células de gordura e biodisponibilização para a corrente sanguínea para ser consumida. Apoptose, estresse da célula de gordura, é uma sinalização muito específica que pode acontecer pelo congelamento, que é o efeito da criolipólise, e também pelo estresse do consumo tão rápido da lipólise do exercício. Então aqui nós estamos fazendo em braços e coxas. Então a gente está fazendo o efeito lipolítico, 36 mil contrações ou 36 mil estímulos de contração em 30 minutos. Então ele vai fazer uma lipólise seguida pelo esse estresse de apoptose. Então eu consigo entrar com uma proposta de emagrecimento no meu paciente como um todo. Criolipólise, a gente inicia com o conceito de congelar em até menos 5 graus, mas a gente sabe que a evolução hoje, ela pode ir em até menos 15. Então você vai congelar esse tecido, possibilidade de congelar em até menos 15, e você vai pensar no cálculo do tempo. Aqui nós estamos em menos 5 graus, menos 5, menos 5 e menos 5, a 40 minutos. É isso? 40? 40 minutos.
porque antes a gente fazia criolipólise uma área só no meio do abdômen e hoje ela já chega com uma proposta de 4 ponteiras. Mas às vezes a gente tinha uma limitação para trabalhar a ponteira com sucção. Ela entra, né? Primeiro uma ponteira que só congelava as plaquinhas. Então, tudo bom? A gente fala que a gente tem a criolipólise, tudo bem? Sejam bem-vindos. Há um congelamento de eliminação de 25 a 30% da gordura localizada. E aí a gente entendia, né, que de 25 a 30% da gordura localizada era a gordura que ficava em contato com a ponteira. E aí a Dox então lança a ponteira 360 graus, transferindo o resfriamento para toda a lateral. Então você passa nesta ponteira a eliminar até 82% da gordura que entra em contato com esse resfriamento. Então tempo, temperatura e a exposição é essencial para o resultado. Mas a gente limitava, né? Pós-diástase, pós-gestação, pacientes com abdominoplastia que engordam um pouquinho depois. Então a gente começa a perceber que a gente deixa de atender um público. E por isso que começa, então, a evoluir para a criolipólise de placas. Quantas sessões, quantas áreas? Vocês lembram dessa questão? Quantas áreas a gente pode fazer? Né? Às vezes o paciente falava, ai, mas eu vou ficar aqui, 12 áreas eu tenho, vou ficar 12 horas? Como assim? Vou tirar o dia para fazer criolipólise. A gente fala que não existe um número mínimo, nem um número máximo. A gente vai pensar o quê? Saúde, fisiologia, porque essa célula, a célula de gordura sensibilizada, processo imunológico, então o paciente tem que estar bem. Né? E era muito engraçado que na clínica às vezes o paciente falava, mas eu vou ficar resfriada fazendo criolipólise? Não, né? Não vai. Então não existe um número mínimo, tá? Então você pode trabalhar várias áreas dentro dessa performance. E aí, sucção e placas. Então, sucção, quando você tem uma prega maior de 2,5, você tem uma distensão desse tecido. Nós poderíamos fazer no abdômen da Elisa, mas ela tem uma hérnia umbilical, então ela já vai me limitar a fazer essa distensão desse tecido. Opa, então ela é uma indicativa de placas, que em 2010, 2012, 2015, às vezes a gente até dispensava essa paciente, né? Fazia outras áreas, mas não fazia o abdômen. Então é bem legal você entender a proposta da placa. Tem muita gente que fala, mas a placa funciona? Claro, congelamento, crioexposição, então função também. Então, o KPA de congelamento quando você tem essa limitação e também pensar na crio de sucção, a área que você vai aplicar. Então, por exemplo, abdômen. A nossa pele, o nosso tecido de abdômen, ela é mais distensivo, né? Mais elástico. A papada não precisa ter uma prega tão alta. Então a gente vai colocar aí ela a 20%. Diferente às vezes de um corpo que a gente chega até 80%. E gordurinha de área de sutiã. Essa ponteira aqui que a gente está na papada, ela pode ser aplicado também para áreas bem pequenininhas. E até quando a gente fala dessa ponteira, a gente pensa em área íntima, gordurinha de Monte Vênus, né? E não! A maioria das minhas pacientes eu coloco a Electrofit, porque eu pego baixo abdômen, Monte Vênus e já faço uma harmonização na parte relacionada à genitália feminina. Então a sucção ela vai muito da escolha também do tecido. Então pregas menores, pregas maiores, porque a gente não precisa fazer uma sucção tão grande. E aí, as contraindicações específicas, né? Então, cirurgias, pacientes gestantes, pacientes em amamentação, atenção agora ao pós-Covid, atenção às vacinas, tá? Então, o paciente falou, eu tomei vacina essa semana. Ela vai ter uma alteração no sistema imunológico dela. Talvez você possa fazer uma preparação e colocar ela um pouquinho mais para frente para sua agenda, tudo bem? E aí a gente vai falar da plataforma Asgard. Então,
Todas essas ponteiras são acessórios que você pode fazer a evolução da criolipólise sem você ficar trocando de equipamento. Então, é muito funcional. Então, aplicações faciais, grandes áreas, pequenas, estética íntima, áreas menores como joelho, interno de coxa, tudo você vai pensar na anatomia e na forma de aplicação. Podemos trabalhar sempre a gordura, e a gente já falava disso, né? A gordura que fica na parte superior da musculatura, e a gordura visceral a gente não tinha grandes indicações para criolipólise. Porém, quando você faz a associação da eletrocriolipólise, você vai ter o efeito Browning, que a gente vai conversar e vai falar dessa diferença. O tecido adiposo, quando ele recebe o resfriamento, ele também vai sinalizar o tecido conjuntivo. Então, a gente já olhava, né, essa lâmina e falava, olha que legal, a gente tem um tecido adiposo cheio, rico, e depois da crio ele mais esvaziado. Mas uma coisa que mais vazio. Uma coisa que eu quero que vocês observem é essa vascularização e a formação do tecido conjuntivo. Ou seja, a criolipólise não gera flacidez. Então tinha muita gente que falava, não vou fazer no meu braço porque vai gerar flacidez. Não. Então a gente tem um efeito criodermastringo. Tô craque, né? Que é exatamente o que? Um pesquisador colocou essa avaliação. Então é muito legal, porque às vezes a gente fala, eu vou fazer criolipólise e depois eu vou fazer esse esvaziamento. Então essa ponteira, ela vai me dar essa possibilidade de harmonização. Região de gordurinha, porque não dá para fazer prega, então a gente coloca essa plaquinha. E algumas áreas também de região de Monte Vênus, era a placa que a gente fazia papada antigamente, então se você também tem uma fibrosezinha, pode utilizar. Joelho eu gosto de fazer e interno de coxa. Ponteira 360 graus, como eu já mostrei para vocês, ela vai ter o resfriamento através do Peltier e a transferência de energia total. Depois nós temos a criolipólise para face e efeito bichectomia, que é muito anatômica. A gente adaptou isso durante muito tempo, mas a Dox construiu. E aí a criolipólise de placas e agora a Electrofit. A grande diferença da Electrofit, além dela ser uma placa maior, é que você consegue associar uma corrente. Ou seja, você vai fazer a lipólise já sinalizando a apoptose. Então você faz um acordar desse tecido, uma vascularização e uma migração de fatores imunológicos para já sinalizar a apoptose mais rápida. Então a gente consegue ter aquele efeito mais rápido. A criolipólise vai fazer um resultado em 90 dias. Não, com essa sinalização você tem um resultado mais rápido e mais convencional. Vou mostrar para vocês o resultado de papada da região facial. Olha como é interessante essa retirada da gordurinha localizada e não tem o efeito flacidez. Então isso dá uma proposta de harmonização facial muito boa se você já associa com fios, preenchimento, toxina botulínica, ultrassom microfocado, sempre emagrecimento primeiro e depois a aplicação. Então a gordurinha localizada, ela fica na região acima do músculo e a retenção da pele. Como a pele vai ficando frouxa, essa gordura cede e tem um efeito de desarmonização. E aí no efeito bichectomia também, principalmente no nosso envelhecimento, que nós temos o efeito Jaws, que é o efeito bulldog. Então a mulher vem e fala, eu tô com uma gordurinha localizada, você gera o emagrecimento, a retração desse tecido e aí a harmonização também. Vou mostrar para vocês como a gente faz a prega, nós colocamos aqui na Elisa, mas também trouxe esse resultado. Nós vamos colocar a manta e vai fazer o acoplamento. Normalmente, de acordo com o tecido e o volume de gordura, você vai determinar quanto tempo você vai aplicar.
Agora eu vou retirar, já fiquei 30 minutinhos, uma sensação de hiperemia e vou fazer a massagem de reperfusão. Eu também peço para minha cliente fazer essa massagem todos os dias para remodelamento do tecido. Vai ajudar, né? Já remodela e já faz a distensão também. E agora eu vou fazer o emagrecimento do efeito bichectomia e também a diminuição da gordura do JAWS. Quando eu faço a gordura do JAWS, eu já desenho o top model look. Senão a gente fica muito preenchida, né? E às vezes a gente tem que já tirar a gordurinha e já aplicar. E faço acoplamento. Não é dolorido, é muito confortável e a ponteira já te dá essa anatomia também de aplicação. Agora nós vamos falar de harmonização do glúteo com a proposta de criolipólise, principalmente na bananinha. Então, não tenho vídeo. Bananinha, a gente pode tanto colocar a criolipólise de placa, quanto também, dependendo do bumbumzinho, a criolipólise de sucção, desenhando o contorno desse bumbum. Para a região de Monte Vênus, né, nós já também podemos utilizar a criolipólise. Vou mostrar para vocês, então, uma indicação. Independente se ela tiver cicatriz, você pode colocar, sempre de preferência a crio de placas, quando tem a cicatriz da cesárea, para não gerar distensão. E aqui a Aline até se surpreendeu. Dani, não sabia que os homens também podiam fazer. Claro, gordurinha de sínfise púbica, e eu já vou aproveitar o efeito da crio para ter a retração dessa pele. Então é muito usual. Ele vem às vezes para harmonização íntima, para aumento peniano, porque essa gordurinha dá a sensação que o pênis está menor. Então a gente já avalia ele como um todo, coloca o seu paciente sentado e avalia a indicação. Ok? Vou mostrar para vocês então a crio para a região de Monte Vênus e a importância de você também avaliar ela como um todo. Olha, ela tem uma gordurinha globalizada na região superior, então eu posso utilizar essa ponteira que a Aline estava mostrando. Se ela tem uma especificidade, é melhor, é mais confortável do que a crio de sucção. Olha lá, clareamento de interno de coxa por tração. Então a paciente veio com o interno de coxa mais pigmentado e ela precisa gerar um esvaziamento desse tecido. Não adianta você já partir para o clareamento. Ela precisa fazer uma aplicação. Como é uma área que às vezes a sucção incomoda, né? E outra, você pode gerar uma distensão desse tecido. A gente fazia muito com a crio de sucção quando não tinha crio de placas. E aí a gente tinha que trabalhar esse ponto de harmonização que às vezes gerava um calombinho aqui, um calombinho aqui. Fiz isso numa amiga. Ainda bem que ela continuou minha amiga, porque ficou com uma marca chata. Aqui estão os meus contatos, a gente vai fazer o desacoplamento para vocês verem como fica o tecido, se vocês quiserem sentir também o campo, é bem interessante. Fica o convite para vocês. Muito obrigada!